Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Uma vez mais, aqui nos encontramos na nossa Sociedade Espírita Renovação para as nossas palestras e, inicialmente, nós convidamos a todos para nos acompanhar em oração. Querido Mestre e amigo Jesus, bondosos amigos do mundo maior, uma vez mais, aqui nos reunimos em Teu nome, procurando, através da divulgação doutrinária, enriquecer os nossos conhecimentos dessa doutrina maravilhosa que nos traz o consolo, o conforto e a esperança. Que possamos contar com a proteção, com a assistência espiritual desses coordenadores espirituais, intuindo, fortalecendo e auxiliando a nossa irmã Marie. E assim, em teu nome, muito obrigado. Bem, hoje nós teremos então a apresentação com a palestra com esse tema, né? Disciplina do pensamento, e cabendo a nossa irmã Marie Eisenbach a pregação. A Marie é diretora doutrinária da nossa casa, é esposa do presidente, né, do Filinto, e é uma das fundadoras também dessa casa, e sempre nos brinda com a sua presença, muito cativante, e uma vez mais nessa noite, assim a teremos. Marie, contigo. Boa noite a todos, que Jesus possa estar entre nós. Como disse o Alfredo, nosso tema é a disciplina do pensamento. E eu vou começar contando uma história relatada por Sueli Caldas Schubert, num dos seus livros, Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. Sueli é uma companheira que desencarnou agora em 2021, mas uma médium trabalhadora lá em Minas Gerais. E ela conta que na casa onde ela frequentava havia uma reunião que durava mais ou menos 45 minutos, que era destinada àquelas pessoas que haviam perdido entes queridos e que estavam assim com muita dificuldade de aceitação disso. Então, nessa reunião, iniciava-se com uma leitura, um breve estudo, e depois de 45 minutos, era feita uma visualização. Essa visualização era sempre a mesma, onde eles, então, encaminhavam as pessoas através do pensamento para que fossem até um lago. Era descrito aquele lago tranquilo, um dia ensolarado, onde havia um gramado muito bonito, e à medida que eles iam falando essas coisas, a pessoa ia se vendo naquele local, até o momento em que essa pessoa encontrava com aquele ente querido. Era uma forma de amenizar as saudades, de criar essa visualização para que a pessoa pudesse, até nas horas do sono, realmente encontrar-se com aqueles entes. Terminada a reunião, sempre se abria a palavra para que as pessoas colocassem o que haviam sentido, o que haviam visto. E depois de escutar algumas pessoas, a Sueli então pediu a palavra e disse: olhem, durante toda a visualização, eu via no gramado um carro preto estacionado no gramado. Ela disse: eu achei tão estranho, e eu tentava de todas as formas, dentro do meu pensamento, tirar aquele carro ali daquele gramado e ele ali. Aí uma senhora que estava na plateia disse: você poderia me dizer como era esse carro, qual marca? Ela disse: um Chevy preto. Meu carro. Aí ela disse: como assim?
Ela disse, eu vou lhe contar o que acontece. Há 5 meses atrás, eu comprei um carro, um Chevy preto. E desde que eu comprei esse carro, eu tive inúmeros acidentes com ele. E além dos acidentes com o próprio carro, tive 5 falhas mecânicas. Tive que levá-lo à oficina. E além de tudo, a minha vida, desde que eu comprei esse carro, virou de ponta cabeça. Eu não sou espírita, não conheço o espiritismo, é a primeira vez que eu estou vindo nessa casa, mas eu decidi que o meu carro estava com um problema espiritual. Então, eu peguei na lista telefônica, vi a casa mais próxima da onde eu moro, e no que eu cheguei aqui, eu vi que tinha um livro, porque essas pessoas que vinham, que tinham perdido seus entes, colocavam o nome dos seus entes queridos num livro para que fosse orado depois nas outras reuniões. Então eu coloquei Chevy preto, chapa, coloquei a placa, tudo. Peço oração dos benfeitores para meu carro. Então a gente vê, é uma história engraçada, porque eu jamais imaginaria colocar o carro ali, Mas a gente vê a força do pensamento. Ela estava tão decidida a trazer o carro para as vibrações que ela pensou com tanta força, com tanta persistência, que a médium sensitiva, como a Sueli Caldas Schubert, não conseguia tirar da visualização o carro que a mulher colocou. Então é uma história engraçada, mas para a gente começar a pensar sobre a força do pensamento. O pensamento tem força, sim. E muitas vezes a gente escuta isso na casa espírita, estuda, lê, mas a verdade é que quando a gente sai para o nosso dia a dia, a gente esquece dessas coisas. E é preciso que a gente realmente pense profundamente a respeito do pensamento. Então, vamos começar do início. O que é o pensamento? É um atributo do espírito. Quem pensa não é o cérebro. Quem pensa é o espírito. O cérebro é apenas o órgão quimicamente que transmite, que faz passar para fora o pensamento do espírito. Então, uma coisa muito importante para a gente se deter nisso é que o pensamento é matéria. Tanto é que ela conseguiu colocar o pensamento dela na visualização que a médium conseguiu enxergar. Então, se o pensamento é matéria, uma coisa que a gente pode pensar e que traz o espírito André Luiz, num dos livros psicografados por Chico Xavier, chamado Mecanismos da Mediunidade, um livro complexo, que é para realmente um nível avançado de estudo. Mas ali ele fala a respeito da tabela periódica, e André Luiz diz o seguinte, que existem elementos químicos tão sutis que o ser humano ainda não os descobriu. Então, a famosa, lembra da tabela periódica que a gente tinha que estudar na escola, decorar lá, molibdênio, cada nome é tungstênio. Então, existem outros elementos que ainda não estão aí, mas que fazem parte de uma matéria muito sutil na qual o nosso pensamento está colocado. E a nossa mente humana, ela cocria. Então a gente sabe que Deus no seu fluido cósmico universal, que é essa energia que nós estamos mergulhados, ele cria incessantemente conforme a sua vontade. Mas nós, seres humanos, que somos criaturas criados por Deus, também somos co-criadores. Nós, com o nosso pensamento, também criamos. Tanto é que a mulher criou o carro lá na visualização, Outra coisa muito importante, antes da gente se adentrar em outros estudos, é entender
que nós somos seres tridimensionais. Estou procurando ser breve, porque é um assunto, né, mais complexo, mas ao mesmo tempo para aquelas pessoas que talvez estejam vindo pela primeira vez compreender. Então nós somos tridimensionais, somos espírito, perispírito, que é o corpo energético, e somos corpo físico. Então, quando nós estamos no mundo espiritual, nós somos espírito e perispírito. Quando estamos encarnados, nós somos espírito, perispírito e corpo físico. Vejamos que o nosso perispírito, ele é formado dessa matéria tão sutil que a gente não consegue enxergar, né, com os olhos muitas vezes, mas que nos fenômenos, por exemplo, de materialização, a gente consegue enxergar. Quando os médios cedem fluidos para que o espírito consiga se materializar. Então, ali a gente vê daí o espírito com o seu perispírito. Por que isso é importante? No livro A Gênese, Allan Kardec fala sobre os fluidos e fala sobre o corpo espiritual. E ele nos diz o seguinte, que quando nós pensamos, nós refletimos no nosso corpo espiritual o que nós estamos pensando. Então eu imagino que hoje todos nós nos arrumamos para vir aqui à Casa Espírita. No entanto, no lado da espiritualidade, por mais que de repente eu esteja aqui arrumada, aparentemente tranquila, às vezes a minha mente está em turbilhão, uma série de pensamentos. O meu corpo está aqui quietinho, mas a minha mente está agitada. Para os espíritos, isso é facilmente visível, porque isso se reflete no nosso corpo espiritual, no nosso corpo energético. E isso se faz muito flagrante. Então, por isso que eles conseguem atender-nos individualmente. Nossa Senhora, engasgou aqui. Então, eles fazem atendimentos de paz, atendimentos energéticos específicos para cada um de nós. O mesmo acontece quando nós vamos tomar o passe. Então, é muito importante entendermos esse perispírito. E o que é a aura? A aura é um atributo do perispírito. Quando o perispírito se expande, a gente chama de aura. Curiosidade, Chico Xavier foi estudado pela NASA, na época, né, que era mais jovem. Como ele tinha uma mediunidade muito pujante, o pessoal dos Estados Unidos pediu para fazer alguns estudos com ele. E conseguiram identificar que a aura do Chico chegava, sem estar em prece, apenas tranquilo, a 10 metros de distância. Gente, isso não é normal. Era a capacidade dele, sem estar orando, de irradiar. E isso era tão notável que quando as pessoas iam visitar o Centro Espírita da Prece, em Uberaba, quando as pessoas entravam no Centro Espírita, já sentiam uma tranquilidade, uma calma. Por quê? Porque quando a gente se encontra, nós compartilhamos a nossa aura. Então, por exemplo, já aconteceu com vocês de vocês conhecerem uma pessoa e nem terem falado direito com ela e dizer assim, engraçado, não fui com a cara de fulano. Às vezes não é que você não foi com a cara do fulano, é porque fluidicamente a aura dele, corpo energético, e o nosso, quando se entrelaçam, porque quando nós estamos próximos, essas auras se entrelaçam, às vezes nós não temos afinidade, às vezes não é ir com a cara no sentido físico, é porque eu penso tão diferente daquela pessoa que existe um choque fluídico. E também a recíproca é verdadeira. Quantas vezes nós conhecemos uma pessoa e dizemos, nossa, me senti tão bem com fulano, nem conheço, mas uma sensação tão agradável. Por quê? Porque as nossas auras se interconectam.
interpenetraram. E nós, então, sentimos uma afinidade. Chico tinha essa capacidade de expandir a sua aura normal a 10 metros. Quando orava, quando ele estava em oração, recolhido, isso se estendia por muitos e muitos metros. As águas fluidificadas, lá na Casa Espírita da Prece, para ver como é curioso, as pessoas não levavam, às vezes até engradados de água para fluidificar. Isso é uma coisa que a gente pode fazer. Trazer água, deixar garrafas ali com o nome da pessoa para serem fluidificadas. Só que como ele era um médium muito possante, as águas ficavam de todas as cores. Então, o João tinha água com cor verde, a Maria com cor rosa, um tinha cheiro de flores, outro tinha cheiro de mel, outro tinha cheiro de ervas, uma coisa surpreendente. Lei dos fluidos, a lei também do pensamento. Ele orava, pedia e a espiritualidade, claro, aproveitava-se desse momento para envolver a todos. Então, a nossa aura, ela fala do que nós somos, do que nós pensamos. Quando eu, por exemplo, sinto raiva, a primeira impacto desse sentimento, eu espírito, eu transmito para o meu corpo espiritual. E o meu corpo espiritual, ele está ligado ao meu corpo físico, célula a célula. Célula mental, célula física. Então, o que acontece? Eu jogo uma descarga em cima do meu corpo espiritual, corpo energético, e em cima do meu corpo físico. Se eu tenho um pensamento muito forte, por muito tempo, dedicado, o que eu passo para o meu corpo físico? Se eu tenho o sentimento da raiva. Eu começo a sofrer no meu corpo físico essa ação do meu pensamento. Eu começo a ter problemas de estômago, vários problemas. Por quê? Porque é o meu pensamento que está transmitindo tudo isso. Por isso que pensar sobre o que a gente pensa, qual é o teor dos nossos pensamentos, qual que é o meu hálito mental. Emmanuel espírito benfeitor de Chico, ele usa essa expressão hálito mental. A gente tem tanto cuidado em escovar os dentes, em higienizar o corpo, né? Para ter um hálito, né? Bom. E qual que é o nosso hálito mental? Não adianta eu estar aqui, bonita, bela e formosa, e de repente ser lá na minha intimidade uma pessoa ruim, uma pessoa amarga. A minha aura vai ser uma aura ruim, negativa. Quando as pessoas se aproximarem de mim, o que irão sentir? Será que irão se sentir bem ou se sentir mal? Isso é uma realidade. É claro que para a gente atingir o nosso corpo físico, a gente tem que ter um pensamento muito persistente e por muito tempo. É uma coisa que não, ao longo do tempo. Então não é porque eu pensei uma coisa ruim, já vou afetar meu corpo. Não, claro que não. Não é assim. Tudo aquilo que é persistente, demais. Então, por exemplo, eu perdi um ente querido, é normal eu ficar triste. Agora, se eu faço dessa tristeza uma depressão, eu não consigo sair disso, aí é diferente. Aí eu já vou lesionar o meu corpo físico. Mas, falando de formas de pensamento, como daquela senhora, no livro Mecanismos da Mediunidade, o espírito André Luiz fala assim: emitindo uma ideia, essa logo se corporifica, com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim em comunicação com todos os que nos exposem o modo de sentir. Quando eu penso e sustento, diz Emmanuel, eu jogo esse pensamento e aqueles que são afins com esse pensamento se ligam. E aquilo que volta para mim, volta reforçado por o pensamento de outros que têm a mesma ideia que eu, sejam boas ou sejam ruins.
Então é nessa projeção de forças que se movimenta o espírito no mundo das formas pensamentos, construções, substâncias na esfera da alma, que nos liberam o passo ou nolo escravizam na pauta do bem ou do mal de nossa escolha. Então, nossa projeção, nossas formas pensamentos, elas são passíveis de atingir os outros. Por isso que, certa feita, quando fui trabalhar com meu pai, eu me permito contar uma história pessoal, eu tinha uns 16 anos, eu fui trabalhar com meu pai, e meu pai tinha um problema sério de sociedade. E o filho do sócio, que foi trabalhar também, disse-me com todas as letras: eu te odeio. Você vai trabalhar na mesma sala que eu, mas eu jamais vou dirigir a palavra a você. E eu fiquei muito chocada, eu tinha 16 anos, eu fiquei perturbada com aquilo. Os anos foram passando, me tornei espírita, e um dia, estando aqui na casa, eu conversei com o Raul Teixeira, um médium que é muito amigo da nossa casa. E falei a ele: olha, desde tantos anos e eu não consigo fazer com que o homem me dê bom dia. Ele passa como se eu não existisse, trabalha, se eu faço uma pergunta, ele não responde, como se eu não estivesse ali. Aí ele falou: Maria, então eu vou te ensinar a lei dos fluidos. E ele me contou sobre a Gênesis, sobre a lei dos fluidos, e ele me disse: faça uma coisa, todos os dias, quando você for orar à noite, você pense nele, mas pense nele sorrindo, nele bem. Imagine que vocês estão se cumprimentando, que você está dando um abraço. Ia ser difícil, mas tudo bem. Eu falei para ele: eu vou fazer isso. Gente, passado um mês, eu estava trabalhando na minha mesa, ele entrou e disse bom dia. Eu quase caí da cadeira, né? Porque 4 anos ele nunca havia me dado bom dia. Nunca ficamos amigos, mas pelo menos acabou aquela animosidade. Eu falei: meu Deus, eu não imaginava que a lei dos fluidos era tão poderosa. Porque eu fazia exatamente o contrário. Como ele era rude comigo, no sentido de me menosprezar, qual era meu sentimento com ele? Era negativo também. Eu criava uma barreira, eu reforçava o que ele sentia por mim. E quando eu mudei, gente, eu mudei, não foi ele. Eu mudei a minha forma de vê-lo. Eu mudei as vibrações que eu mandava para ele. E consegui um mês, gente, eu achei tão pouco para tantos anos. O que não é a forma pensamento? O que não é a lei dos fluidos agindo a nosso favor? Mas continuemos. Leon Denis, esse livro meu é antigo. Gente, foi o primeiro livro espírita que eu li. Quando eu entrei na casa espírita, eu fui na biblioteca, eu me apaixonei por esse livro. Leon Denis, ele nasceu, ele é conterrâneo, né? Contemporâneo lá do Allan Kardec. A espiritualidade diz que se Allan Kardec não tivesse dado conta da missão dele, Leon Denis teria sido feito, porque é claro que Deus tem várias fichas, né? Ele não aposta somente numa pessoa, ele contava com várias fichas. E ele fala de uma maneira tão poética que eu que nunca uso PowerPoint, hoje eu resolvi trazer porque eu gosto muito. E eu com certeza não falaria tão bonito quanto ele fala. Mas ele diz o seguinte: pensamento é criador, não atua somente em nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Então nós somos a pessoa mais importante para mudar nossas vidas. A nossa forma de pensar faz toda a diferença. Quando eu passo por uma situação e eu penso nela, não olhando ela de forma depreciativa,
mas olhando ela de forma apreciativa, eu consigo tirar alguma coisa dela e transformá-la em coisa boa. Então, quando nós passamos por um momento de dor, de sofrimento, às vezes é a única forma da gente parar para pensar sobre a vida. Se vocês fizerem uma análise dos momentos difíceis que vocês tiveram na vida, que vocês foram obrigados realmente a parar tudo, repensar os caminhos, podem ter certeza que isso também talvez pudesse ter sido evitado, pudesse ter sido postergado, pudesse ter sido suavizado, mas às vezes a gente está tão na correria, na vida louca, a gente não para pensar que às vezes Deus precisa, como diz o meu marido, dar um abraço apertadinho na gente. Ele manda a dor para que a gente pare e pense. E mude, principalmente, nossa forma de pensar a vida. Diz Joana de Ângeles, benfeitora de Divaldo Franco, que a dor tem a capacidade de mudar o nosso querer. Às vezes a gente quer coisas que não são as melhores para as nossas vidas. Às vezes a gente constrói nossa vida, nosso sonho em cima de coisas materiais, de ter uma casa, um carro, isso, aquilo, e a gente não percebe que aquilo não é o mais importante. Então, às vezes, a dor, ela vem para mudar o nosso querer, para colocar nosso querer no rumo certo. É dolorido? É, mas necessário. Nós fazemos isso com os nossos filhos. Deus é nosso Pai, Ele faz isso conosco também. Mas Ele diz aqui, a alma oculta profundezas onde o pensamento raras vezes desce, porque 1000 objetos externos ocupam-no incessantemente. Sua superfície, como a do mar, é muitas vezes agitada, mas por baixo se estende em regiões inacessíveis às tempestades. Veja, nós às vezes estamos com os pensamentos tão agitados, e olha que o mundo de hoje favorece isso, porque nós somos o tempo inteiro levados a ver coisas, a pensar, é celular, é telefone que bate, é coisa e entra a mensagem, que nós muitas vezes não temos tempo para acalmar o nosso pensamento e para conhecer coisas que nós temos dentro de nós que a gente não sabe, não vê. E é isso que ele está dizendo, que dentro de nós dormem potências ocultas que esperam chamamento para emergirem e aparecerem. O chamamento raras vezes se faz ouvir, e o homem agita-se em sua indigência, ignorante dos tesouros inapreciáveis que nele repousam. Nós temos tesouros maravilhosos dentro de nós. E às vezes a gente não se dá conta disso, porque a gente não se conhece. Porque a gente não para um segundo da vida para olhar para dentro. Coisas banais. Eu estava falando com a minha filha esses dias, minha filha é publicitária, trabalha numa multinacional, gerente, aquela correria a vida inteira, celular, reunião, e live, não sei o quê. Aí ela foi passear com o cachorro. Ela saiu passear com o cachorro, que 5, 10 minutos, né, para o cachorro fazer suas necessidades, voltar. Ela no celular, eu falei, minha filha, por que você não deixa esses 5, 10 minutos? O telefone aqui. Desce e passeia com o cachorro. Veja, olha a flor que está do lado. Veja o pôr do sol. Aproveite esses momentos para você se refazer, para você acalmar a tua vida, sempre tão agitada, e dor de estômago, dor de cabeça, dor daquilo. Por quê? Porque a gente não para poder dar nesses momentos de conhecer a nossa intimidade. O que temos feito no nosso dia a dia? Como tem sido, por exemplo, a nossa vida? Nós estamos dando um tempinho do dia para a gente pensar sobre o que a gente gostaria de apreciar, olhar uma flor, se a gente gosta de flor, olhar um quadro, ver uma exposição, fazer alguma coisa diferente para a gente enriquecer um pouco, desligar
e dá oportunidade para que a espiritualidade possa nos dar boas ideias, bons pensamentos. Depende de nós. Nós somos não o que pensamos ser, e não somos o que os outros pensam de nós. Nós somos o que nós pensamos. Mas, nesse livro, O Problema do Ser, ele faz várias colocações sobre como que a gente faz para mudar, então, e disciplinar o nosso pensamento. Isso aqui não está concatenado como eu coloquei. Eu que fiz, né, fui pensando no texto para colocar aqui. Então, vamos fazer um plano de ação. Primeira coisa, não há progresso sem a observação de nós mesmos. O objetivo da vida é a manifestação do que há de divino em nós. Ele pode ser alcançado por diferentes meios, através da ciência, da meditação, do trabalho, do crescimento moral. O melhor processo, diz Leon Denis, é a utilização de todos os meios. Mas em O Livro dos Espíritos, na questão 919, Kardec pergunta: qual é o meio mais eficaz para nós fazermos nossa transformação moral? Gente, o que é ser eficaz? Pedi para o meu marido, que é administrador, ele fica com eficácia, eficiência, efetividade. Então, o que é ser eficaz? É fazer o certo para atingir o objetivo planejado. Então, qual é o meio mais certo para a gente atingir o objetivo, que é a nossa transformação moral? E os espíritos são muito claros. Conhece-te a ti mesmo. Autoanálise. Introspecção. Só assim que eu vou conhecer a mim mesmo. Tem no pós-scriptum do livro Ma Vie, de Victor Hugo, essa frase: é dentro de nós que devemos olhar o exterior. Se estiver eu aqui, olhando para vocês, e eu convidar a Gláucia para vir aqui e olhar para vocês, com certeza nós olharemos coisas diferentes. Eu vou dizer, nossa, essa aqui é uma sala de tijolo à vista, tem as pessoas sentadas. Talvez ela diga, nossa, olha que luminosidade, que teto maravilhoso de madeira. Cada um vai olhar conforme o seu interior. Então, é dentro de nós que nós olhamos o exterior. Como que tem sido a maneira que eu vejo a vida? Qual é a perspectiva? Como que eu penso sobre a vida? Tem gente que eu sento para conversar, eu trabalho numa empresa onde eu tenho muitos clientes, então eu estou sempre conversando com os clientes. Então tem cliente que chega e diz, nossa, mas olha, esse mundo está perdido, porque a vida está uma desgraça. Aí chegou outro, nossa, mas você não sabe como eu estou vivendo um momento bom, estou isso, aquilo, aquilo. Então a gente vê, estamos todos no mesmo mundo, na mesma cidade, no mesmo contexto, mas cada um está olhando sob a perspectiva do seu olhar interior. Está vendo fora como vê dentro. Então eu pergunto, como você está vendo o mundo fora? Como está o teu interior? Já vê por aí. Veja como que você vê o mundo fora, você já vai ter uma ideia de como é você por dentro. Como é o teu interior. Mas Leon Denis, então, ele fala o seguinte, ele dá alguns pontos, que a gente deveria observar os nossos impulsos. Essa é uma maneira. Como que eu reajo? Como que o meu primeiro impulso, quando acontecem as coisas? Analisar as minhas ações. Regulamentar a vida corporal. Como é que eu cuido do meu corpo? Como é que eu cuido de mim mesmo, dessa máquina, né? Que Francisco de Assis dizia, meu jumentinho. Como é que você cuida do teu jumentinho? Reduzir as necessidades materiais. Como é importante a gente se desapegar de algumas coisas, às vezes a gente fica tão apegado. Ai, se eu não tiver
o celular último tipo. Se eu não tiver o computador, se eu não tiver, e a gente acaba ficando infeliz e se escravizando a coisas materiais. Disciplinar emoções e impulsos. Se eu percebo que eu já tenho uma atitude assim, eu tenho que aprender a me disciplinar. Eu, Marie, eu sou muito indisciplinada no trânsito. Então, hoje, quando eu saio da casa, eu digo, Senhor Jesus, eu só encontre gente que dirija bem. Mas tudo bem, daí eu volto. E quando encontro, eu digo, coitado, ele deve estar indo tão devagar assim, porque talvez ele esteja com alguém doente dentro do carro. Estou brincando, gente, mas eu faço um exercício para eu não me irritar. E eu tenho feito isso tão constantemente que agora eu tenho conseguido fruir alguma coisa desse esforço. Eu percebi esse impulso e quando eu vejo que pera lá, não é assim que eu quero agir. Eu quero agir diferente. E eu tenho feito um esforço sincero, reduzido esse impulso para que eu pense só coisas boas. Vai chegar um momento que isso nem vai me ocorrer, porque eu já vou ter me transformado a tal ponto que vai ser normal, eu vou dirigir sem me irritar. Ainda não é totalmente, mas eu vou chegar lá. Mas são assim com todas as dificuldades que nós trazemos dentro de nós. Mas ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, fazer contato pelo pensamento com grandes escritores. Fiquei pensando nisso. E ele diz, o contato pelo pensamento com os escritores de gênio, lendo, meditando suas obras, impregnando todo o nosso ser com a substância de sua alma, as radiações de seus pensamentos despertarão em nós efeitos semelhantes e produzirão com o tempo modificações de nosso caráter pela própria natureza das impressões sentidas. Gente, isso é ótimo. Quando eu falo por mim, quando eu leio esse livro, eu gosto tanto da maneira que ele lê, eu me sinto enlevada. Às vezes, quando eu estou meio baixo astral, eu pego e digo, vou ler o Problema do Ser, do Destino da Luz. Porque ele vai lendo, ele vai falando, flui, é tão fácil de entender. E quando eu vejo, eu me sinto bem. São as vibrações do escritor, leitura boa. Agora, se eu chego em casa e só leio caras, né? O que eu vou ter de energias positivas? Então, fazer contato com pensamentos de grandes escritores é fundamental. Por que a gente sempre fala de ler, fazer uma leitura, né? Tem tantos livros espíritas maravilhosos, tem romances, tem poesias, tem livros de mensagens curtas, de mensagens mais longas, mensagens psicológicas, mensagens simples. Você pode ter vários livros, conforme teu dia você escolhe. Hoje eu estou com vontade de ler um romance. Não, hoje eu queria uma coisa só curtinha. Mas você está colocando alguma coisa dentro de si. Você está meditando, você está absorvendo essa energia que aquele autor colocou. Pense nisso. Outra coisa que ele fala, lutar contra a anemia intelectual. Ele escreveu isso em 1919. Então vamos lá. Evitar discussões ruidosas, as palavras vãs, as leituras frívolas. Sejamos sóbrios de jornais, eu diria hoje. Sejamos sóbrios de internet. Não sou contra a tecnologia. O dinheiro, a tecnologia são neutros. Mas hoje a gente vive num momento onde as pessoas não conseguem sair da internet. Então sejamos sóbrios. Ele fala a leitura dos jornais, né? A leitura da internet, fazendo-nos passar continuadamente de um assunto para outro, torna o espírito mais instável. Gente, nunca vi tanto TDAH, não é isso que fala? As pessoas não conseguem mais se concentrar. Já perceberam isso? A gente tem que fazer prece relâmpago, porque se a gente fizer passar de 30 segundos, a pessoa já se desconcentrou. Isso tem cada vez se tornado uma coisa maior. E é um problema. Já era em 1919, imagine agora. Então é para a gente refletir. Essa
esse negócio de ficar uma coisa, olha aqui, olha ali, outra que vê o telefone, deixa a gente instável, deixa a gente ficar agitado, fica instável, não consegue se concentrar. Por isso que a leitura de livros bons, no momento de tranquilidade, isso vai nos ajudar a concentrar e a retirar dos livros o que há de melhor, inclusive em radiações. Vivemos em uma época, diz ele, de anemia intelectual, que é causada pela raridade de estudos sérios, de 1919 a 2023. 100 anos, hein? E ainda está atual, né? O que ele falou. Aí ele fala sobre meditar. É no silêncio que se elaboram as obras fortes. Na meditação, o espírito se concentra, volta-se para o lado grave e solene das coisas. A luz do mundo espiritual banha-o com suas ondas. Há em roda do pensador grandes seres invisíveis que só querem inspirá-lo. É a meia luz das horas tranquilas que melhor podem entrar em comunhão com ele. Allan Kardec, quando ele estava formulando as questões que ele iria fazer aos espíritos para montar o livro dos espíritos, ele fazia isso de madrugada. Porque era o momento em que ele conseguia ter mais tranquilidade para se concentrar. Claro que eu estou dizendo que a gente tem que fazer isso, mas para mostrar que a gente precisa de silêncio. E às vezes tem muitas pessoas que dizem, puxa, mas eu não consigo nem fazer uma prece, porque eu não consigo me concentrar. Não consigo parar para fazer uma meditação. Mas tudo isso é um treino. O que eu falei para minha filha, minha filha me disse, que eu estava agitada. Eu digo, pelo amor de Deus, então a partir de agora, toda vez que você descer com o cachorro, você vai deixar o celular. Esqueça, é 10 minutos, gente. Esqueça o telefone. Desça, aproveite, brinque com o cachorro, olhe as coisas, desanuvie, fique um pouco em silêncio. Se você tiver algum problema angustiante, entrega, para Deus, ora. Como é que eles vão inspirar você se você está sempre com a cabeça agitada? É como tentar conversar com alguém, falar algo razoável quando a pessoa está nervosa, gritando. Não adianta, você pode falar a coisa mais sensata. Ela não consegue escutar. E assim somos nós durante o dia. Nós estamos tão agitados que não há como fazer qualquer trabalho de inspiração. Nosso anjo da guarda, olha, trabalha dobrado para poder nos ajudar e nos inspirar. Viver a crença, diz Leon Denis. É necessário viver nossa crença, isto é, fazer penetrar na prática diária da vida os princípios superiores que adotamos. É necessário habituarmos-nos a comungar pelo pensamento e pelo coração com os espíritos eminentes, viver com eles numa intimidade cotidiana, inspirar-nos em suas vistas e sentir sua influência pela percepção íntima que nossas relações com o mundo invisível desenvolvem. Às vezes a gente vem à casa espírita para ter um minuto de paz, de silêncio. Mas a gente pode sair daqui e levar conosco os nossos companheiros espirituais bons. E a gente pode, de dentro de casa, num momento de tranquilidade, ter eles ao nosso lado também. É claro que aqui na casa espírita, eles estão já preparando o ambiente. A gente entra, já se sente mais tranquilo, já se sente mais atendido espiritualmente, mas a gente pode levar essa atmosfera para dentro do lar. Depende de nós. Oração. Nesse diálogo solene do ser com sua causa, o influxo do alto invade-nos e desperta sentidos novos. A oração, a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e divino, é o esforço da alma para a beleza e para a verdade eternas. É a entrada, por um instante, nas esferas da vida real e superior, aquela que não tem termo. E para encerrar nossa conversa, gostaria de trazer uma passagem de Pedro, o apóstolo. Pedro
durante toda a sua vida, por diversos momentos, teve situações em que se viu embaraçado, como quando Jesus disse a ele que ele ia negá-lo 3 vezes e ele negou. Quando Jesus muitas vezes pediu para ele que não julgasse e ele julgou. Então conta-nos no livro Luz Acima, o irmão X, através da mediunidade de Chico, que depois que Jesus já havia sido crucificado, morto, passado um tempo, todos os apóstolos mudaram-se para Jerusalém. E lá foi aberta a Casa do Caminho, uma casa para atender as pessoas desventuradas. E a casa ia assim super bem, o trabalho estava bem administrado, bem concatenado, até que um dia bate à porta uma mulher da vida, toda ensanguentada. Ela havia sido apedrejada na praça pública, as roupas todas rasgadas. Ela xingava, falava palavrões, meio enlouquecida. E ali atrás dela, as pessoas ainda jogando pedras, correndo. E ela pediu, bateu na porta e perguntou se poderia ser atendida. E as senhoras que faziam aquele atendimento, aquele primeiro atendimento, ficaram horrorizadas. Pediram que ela esperasse, fecharam a porta, chamaram Pedro. Pedro, uma mulher da vida, ali toda ensanguentada, pedindo para ser atendida. E Pedro falou, imagina, que absurdo. Isso aqui é uma casa para desventurados, não para pessoas que escolhem, né, os prazeres da vida mundana. Eu vou dar um jeito nisso. E quando ele estava caminhando para a porta, ele pensou, não, antes de tudo, eu vou orar. Falou para o pessoal, esperem um pouco, eu já volto. Ele entrou no quarto, né, respirou profundamente e começou a orar. Pediu que os espíritos o intuíssem, o ajudassem. E como médium que era, ele viu Jesus, né, aparecer diante dele. E ele perguntou, Senhor, e contou a ele, uma mulher da vida, toda ensanguentada, falando palavras horríveis, né, um linguajar chulo, está ali na porta pedindo para ser atendida. Mas, Senhor, como que nós vamos atender uma pessoa dessas? E Jesus disse, Pedro, eu não vim curar os sãos. Ele entendeu, claro, o que Jesus queria dizer. Mas ele falou, Senhor, nós vamos atender esta mulher para mostrar para ela a extensão dos erros que ela cometeu. Não, Pedro. Nós vamos para mostrar para ela o quanto ela está infeliz, o quanto que ela precisa sair desse estado de tristeza. Porque de julgamentos, para mostrar os erros, já tem as pessoas lá fora para apedrejá-la. Não precisa de nós aqui dentro. E Pedro, não conformado, né, como administrador da casa, como homem que tinha repúdio às mulheres da vida, Senhor, mas então se nós acolhermos ela, devo falá-la que ela vai pagar esses erros aqui e na próxima vida. É isso, né, Senhor? Não, Pedro. Não é para isso. Nós vamos para atendê-la, soerguê-la, ajudá-la. Pedro, então, começou a ficar emocionado, começou a chorar. Como que ele ia fazer aquilo? Então Jesus aproximou-se, abraçou o amigo, né, espiritualmente e disse, Pedro, nós estamos aqui para ajudar, para educar, para consolar, para amar, para perdoar, não para julgar. Nós não somos juízes, nós não somos a justiça. Deixe para os outros isso. Isso tem de fora de montes para fazer isso. Então Pedro levantou-se, saiu do quarto, foi até aquela porta. Os olhos estavam empapuçados de tanto que ele havia chorado. Abriu a porta,
olhou para aquela mulher e disse: minha irmã, entre, você é bem-vinda. Ela levou um susto, porque acho que ela não esperava essa resposta. Ela disse: quem é você? Ele falou: sou seu irmão. Essa é a história contada por Irmão X. Mas mostra o amadurecimento que o Pedro teve ao longo de sua vida. Quantas vezes ele agiu intempestivamente? Chegou a tirar uma espada contra um dos soldados, né, que havia prendido Jesus. Depois, quando esse soldado, em outro momento, disse que ele havia feito isso, ele disse: não, imagina, eu? Deve ter se enganado. Você deve ter olhado outra pessoa. Quantos momentos ele fez e voltou? Agiu impulsivamente e voltou. Mas naquele momento, apesar de tudo ser contra o que ele acreditava, ele tomou do conselho de ficar em silêncio, se conectar, ao fazer com que a capacidade de pensamento dele se ampliasse e ele pudesse colher ajuda. Eu convido a todos vocês, meus amigos, que a gente faça mais isso conosco mesmo. Que a gente, quando estiver diante de um problema, diante de uma situação, difícil ou não, elevemos o nosso pensamento. Vamos escolher um pouco dessa espiritualidade maior que nos ajuda tanto. Vamos permitir que eles nos ajudem, nos orientem. Às vezes o travesseiro é um excelente conselheiro, porque nos dá tempo para termos essa assistência espiritual e podermos agir não só por impulso, mas com pensamento reto, com certeza do que a gente está fazendo. É isso, então, que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigada. Nós queremos agradecer a Maria, né, pela excelente apresentação, trazendo uma mensagem tão importante para todos nós. E àqueles que vieram à nossa casa pela primeira vez, é importante informar que a casa dispõe de uma série de atividades. Nós temos uma atividade de estudo na terça-feira, que por enquanto ainda está online, que é um período de férias, mas por um período curto. Ela já retomará presencial, com sistemáticas de estudo desenvolvida pela Federação Espírita, um modelo assim muito agradável, interativo, participativo, onde as pessoas podem tomar conhecimento da doutrina espírita interagindo. Não é o modelo só eu falo e vocês escutam. Não, é feito de uma forma muito didática e muito agradável. Nas quartas-feiras nós temos as palestras aqui, concomitantemente está acontecendo um estudo também sistematizado, o ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, e devido à procura desse estudo, a casa está disponibilizando e vai montar um novo grupo. Então, quem estiver interessado, lá na recepção existe uma fichinha que vocês podem preencher, já seus nomes, eu tenho interesse, e a casa vai compilar e no momento oportuno fará contato, informando do início dessas atividades. Também no sábado tem os trabalhos de passes, né, e atendimento fraterno, e então são atividades que a casa disponibiliza e recebemos vocês com muito carinho, com muita atenção e dentro da filosofia espírita, né? Muitas vezes a gente fica pensando, né, poxa, mas doutrina espírita, o que é isso? Fazemos muitas confusões com espiritualismo, né? E a Sociedade Espírita Renovação, desde a sua fundação, onde até a Marie falou, né, o nosso querido Raul Teixeira teve uma participação muito grande na elaboração, na montagem da casa, com orientações. Ela sempre focou muito na questão estudo e também na assistência fraterna aos necessitados. Então a gente conta com a colaboração de todos, com a presença, que é muito importante, né? E que a gente possa, nesse clima de muita
de muita fraternidade, de solidariedade, estarmos muito unidos em nome do Cristo. Todos receberam uma fichinha, né, semelhante a essa. Se vocês virarem, no verso tem um número. Como nós não temos, e vai ser sorteado um livro. E o livro é de psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, Leis Morais da Vida. Como nós não temos nenhum aparelho para fazer o sorteio, nós vamos utilizar a Marie aqui. Foram distribuídas 26 fichinhas, então são 26 números. Gostaria que você dissesse um número aleatório. Qual? 13. 13. Olha lá, por favor. Parabéns. E seja muito útil aí. Tá? Após o nosso encerramento, nós também teremos os passes. Não é obrigatório a tomar o passe, mas aqueles que desejarem, a nossa companheira vai orientando, chamando aqueles que adentrarão a sala de passes, e é um momento, né, de nós recebermos essas energias positivas, né, que somos tão carentes, né, como a Marie então, muito bem nos mostrou, né, a questão do pensamento, a força de vontade, né? Então, é uma oportunidade ímpar dessa medicação chegar até a nossa intimidade. Né? E desejamos, né, rogamos a Deus, nosso Pai, aos nossos protetores, que todos possamos retornar aos nossos lares, protegidos, em paz, levando essas energias positivas para os nossos familiares, para aqueles que aqui não puderam comparecer, né? Mas que essa infinita bondade de Deus, que nos permite que através das energias, através da nossa boa vontade, essa perseverança no bem, possamos atingir a todos aqueles que nele acreditam. Que Deus nos acompanhe e nos abençoe a todos.